Vivemos em um tempo em que pessoas inteligentes defendem ideias ultrapassadas com convicção absoluta. Fatos são ignorados. Narrativas substituem a realidade. E a razão, lentamente, deixa de ser prioridade. Quando a ideologia é maior que a razão, não perdemos apenas debates. Perdemos a lucidez. Este livro investiga por que isso acontece, e por que continuamos repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo onde eles levam. Dedico este livro a quem percebeu que a ideologia não é um ideal, é uma prisão. Aos que viram a razão ser esmagada pelo barulho das certezas, e entenderam que pensar, hoje, é quase um ato subversivo. Aos poucos que se recusam a repetir discursos, que não entregam a própria consciência a partidos, tribos ou salvadores, e que, apesar de tudo, ainda escolhem a lucidez, mesmo quando ela cobra caro. Vivemos em um tempo acelerado, saturado e emocionalmente instável. Nunca tivemos acesso a tanta informação. E nunca estivemos tão vulneráveis à manipulação. A mente moderna perdeu o silêncio necessário para refletir. Pensamos menos. Reagimos mais. Observamos menos. Julgamos mais. A velocidade substituiu a profundidade. A dúvida virou fraqueza. A complexidade passou a ser tratada como ameaça. E nesse ambiente frágil, discursos prontos encontram espaço. Por que somos tão fáceis de manipular? A manipulação não começa nos discursos, começa nas nossas brechas emocionais. Não somos capturados por argumentos, mas pelo alívio que eles oferecem. Em um mundo acelerado e saturado de estímulos, a mente cansada prefere respostas rápidas a reflexões profundas. A distração constante reduz nossa capacidade de questionar. Buscamos pertencimento, evitamos a dúvida e trocamos autonomia por conforto emocional. Compreender essa vulnerabilidade é o primeiro passo para recuperar a própria consciência. O medo de pensar por conta própria. Pensar por conta própria exige coragem. Exige sustentar dúvidas quando o grupo oferece certezas prontas. Muitas vezes, não abandonamos a razão por falta de inteligência, mas por medo de exclusão. Pertencer parece mais seguro do que questionar. A identidade passa a se confundir com a opinião coletiva. Discordar deixa de ser reflexão e passa a ser ameaça. O medo de ficar sozinho é mais forte do que o desejo de estar certo. E assim, pouco a pouco, entregamos nossa autonomia ao conforto do grupo. Como a ideologia ocupa o vazio interno? A ideologia não entra pela razão, entra pelo vazio. Quando falta sentido, pertencimento ou direção, qualquer narrativa que ofereça identidade se torna atraente. Ideias deixam de ser apenas ideias e passam a definir quem somos. Questioná-las já não é debate, é ameaça pessoal. O que parecia reflexão vira defesa emocional. O que parecia escolha vira necessidade. A ideologia ocupa o espaço da insegurança e transforma a fragilidade em convicção. E quanto maior o vazio, mais rígida se torna a crença. A sedução da mentira confortável. A verdade exige maturidade. A mentira oferece conforto imediato. Muitas vezes não escolhemos o que é verdadeiro, escolhemos o que nos faz sentir seguros. Narrativas simples aliviam dúvidas complexas. Preferimos a sensação de estar certos ao esforço de investigar. Preferimos a estabilidade emocional ao desconforto da revisão. A mentira confortável não se impõe pela força, mas pelo alívio. E quanto mais cansada está a mente, mais sedutora ela se torna. Quando o grupo pensa por nós, o grupo oferece algo poderoso: pertencimento. E pertencer é uma necessidade humana profunda. Mas, muitas vezes, para manter o vínculo, abrimos mão da própria reflexão. Discordar deixa de ser um exercício intelectual e passa a ser ameaça emocional. Quando o grupo pensa por nós, sentimos segurança. Sentimos identidade, sentimos força coletiva. O problema é que, aos poucos, a consciência individual se enfraquece. E a lealdade ao grupo passa a valer mais do que a lealdade à verdade. A infantilização emocional da sociedade. A sociedade se infantiliza quando perde tolerância ao desconforto. Frustrações viram ataques, discordâncias viram ameaça e a realidade passa a ter que proteger sensibilidades. Isso gera dependência de validação e de autoridades, dificuldade com limites, fuga constante para distrações e a terceirização de responsabilidades. O antídoto é maturidade.
sustentar o desconforto, assumir o próprio eixo e recuperar lucidez para dialogar. A recompensa emocional da indignação. Indignar-se gera prazer. Sentir-se moralmente superior traz uma sensação imediata de força e pertencimento. A raiva coletiva une, simplifica e dá propósito, mas raramente aprofunda. Quanto mais nos indignamos, menos refletimos. E quanto menos refletimos, mais precisamos da indignação para sustentar nossas certezas. A emoção intensa cria identidade rápida, mas identidade construída sobre raiva é frágil. Quando a indignação substitui a análise, a lucidez perde espaço para o impulso. A cultura da superficialidade e o declínio da profundidade humana. Vivemos na superfície. Consumimos fragmentos, não contextos. Opiniões rápidas, não processos. A profundidade exige silêncio, tempo e presença. Mas a pressa se tornou regra. Preferimos respostas instantâneas a perguntas difíceis. Narrativa simples à complexidade da realidade. Quando perdemos a capacidade de sustentar reflexão, também perdemos contato com nossa própria interioridade. Recuperar profundidade não é erudição, é reaprender a pensar com calma em um mundo que vive no automático. A necessidade humana de criar vilões. Criar vilões é mais fácil do que enfrentar conflitos internos. Projetamos no outro aquilo que não queremos reconhecer em nós. O inimigo externo organiza o caos emocional, simplifica a realidade, protege nossa identidade. Culpar é mais confortável do que compreender. Julgar é mais rápido do que amadurecer. Mas quando fabricamos vilões, evitamos o autoconhecimento. E uma sociedade que vive de inimigos perde a capacidade de enxergar a própria sombra. A verdadeira liberdade começa quando paramos de projetar e começamos a refletir. A normalização do absurdo. O absurdo não chega de uma vez, instala-se lentamente. O que antes chocava, começa a parecer comum. A repetição desgasta o espanto. A saturação emocional reduz a reação. E o inaceitável se torna tolerável. Para evitar conflito, justificamos. Para manter vínculos, nos adaptamos. Quando todos se acostumam, ninguém questiona. E a consciência coletiva se anestesia. Recuperar a lucidez exige reaprender a estranhar o que fere a dignidade humana, mesmo quando já se tornou rotina. Quando a lucidez volta a respirar, a irracionalidade coletiva não surge do nada. Ela nasce das fragilidades individuais que preferimos não enfrentar. Quando o medo substitui a reflexão e o pertencimento substitui a autonomia, a consciência enfraquece. Mas a mudança começa dentro. Lucidez exige coragem. Coragem para sustentar dúvidas, rever crenças e pensar sozinho quando necessário. Pensar, em tempos de manipulação, é um ato de resistência silenciosa. A liberdade não está fora, está na decisão diária de não abandonar a própria consciência. Reflexões finais. O mundo não muda quando gritamos mais alto. Muda quando pensamos mais fundo. A mentira conforta, mas a verdade sustenta. Certezas absolutas aprisionam a mente, dúvidas conscientes libertam. Nenhuma ideologia é mais poderosa do que o medo humano de ficar sozinho. E nenhuma liberdade é real se não inclui a capacidade de discordar do próprio grupo. Pensar é um ato de coragem. E a lucidez começa quando escolhemos não fugir do desconforto da verdade. Se você sente que algo não está fazendo sentido no mundo de hoje, este livro pode ajudar a enxergar com mais clareza. Disponível na Wiplap, na Amazon, o link está na descrição. Vale a leitura.